Mas então, recapitular o que foi dado na última aula, para depois avançar. Portanto, nós andamos aqui à volta da sintaxe e semântica da linguagem C#. A sintaxe é a forma como a gramática, se é a sintaxe. A semântica é depois o que é que significa dessas coisas. Portanto, se eu colocar o sinal mais, isso é o que é. O sinal mais é o que é. Serve para quê? Para que serve o sinal mais? Serve para juntar strings, serve para a adição, serve para o sinal mais 5, quer dizer que é só mais 5, não é adição. Portanto, isso é a semântica para perceber o significado das coisas. Uma coisa é a gramática, que é a sintaxe, e a semântica para perceber para que é que as coisas servem. Portanto, vamos andar aqui à volta disto. Portanto, já vimos muitas destas coisas. Muitas destas coisas são semelhantes a Java, por isso eu faço uma abordagem mais simples. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, é uma questão de colocar essas dúvidas. Portanto, vimos os tipos primitivos. Ok, temos aqui então os números inteiros que vão desde um valor até outro valor. Uma coisa para os volumes. Então aqui o índice sem sinal, portanto pode escolher variáveis que não têm sinal, se a pessoa só quiser a parte positiva. O longo já dá números muito superiores, então pode ser um longo sem sinal que dá um número maior. Portanto, isto de acordo com o que for necessário, a pessoa deve escolher o tipo de dados certo. Portanto, como eu já aqui disse, portanto, o normal é a pessoa escolher o inteiro e não o longo. E para certos tipos de problemas é melhor a pessoa habituar-se logo a colocar longos em tudo para evitar ter overflows. Portanto, de uma forma geral, a pessoa deve escolher a unidade que se adapta aos valores que a pessoa vai utilizar. Então vimos isto, os séculos são números pequenininhos, portanto 1 byte é mais do que suficiente. Se for horas já precisa de um número grande, se for anos são números pequenos, portanto, de acordo com o que for necessário, a pessoa vai adaptando os tipos de dados. Portanto, aqui a ideia é sempre economizar memória. E porque isso, apesar dos computadores terem sempre muita memória, como os problemas são sempre os problemas estão sempre a crescer, e então estão sempre a cada vez existindo mais dados. Portanto, neste momento existem áreas que estão a ser muito procuradas, que é processamento de grandes quantidades de dados. Portanto, cada vez há mais informação, então temos que processar essa informação. Por exemplo, esta parte de ações e não sei quantos, a pessoa tem muita informação para trás, quer processar essa informação toda para conseguir extrair informação para o futuro. Portanto, a previsão, às vezes, faz-se com os dados existentes para trás. Portanto, números reais temos o float e o double. Raramente se utiliza o float, todo mundo vai para o double. Temos letras para estes tipos de dados, F, D e o L para o long. Temos também um tipo de dado decimal que tem mais precisão do que o double, portanto isto para cálculos, onde é necessário ter mais precisão. Portanto, aqui para o decimal tem a letra M. Vimos alguns exemplos, por exemplo, o pi, se for um float, tem que ter o F no fim. Eu geralmente gosto de ter o F em letra maiúscula, posso ter o F em letra minúscula, é indiferente. Isso principalmente devido ao L. O L, a pessoa vê bem se for em letra maiúscula. Se for em letra minúscula, não. Quando se compara números reais, há que ter atenção que às vezes, devido a erros matemáticos, as coisas falham por milésimas. Então aí o que se faz é, em vez de estar a comparar resultados, a pessoa verifica se a diferença se não é menor que não sei quanto. Portanto, a comparação de números reais tem este pequeno detalhe que às vezes por pequenas milésimas, problemas de arredondamento, pois as coisas não são iguais. Por exemplo, se eu fizer 1 a dividir por 3 e depois multiplicar por 3, isso tem que dar quanto? Quero fazer 1 a dividir por 3
Vamos lá aqui buscar o bolo J. Supostamente tem que dar 20, Tem de dar 1, não é? mas não vai dar. Portanto, eu tenho 1 a dividir por 3. 1 a dividir por 3, para já... Sim, deu 0. Porque é que 1 a dividir por 3 dá 0? Sim, sim, porque é inteiro. Ok. Agora a divisão real. E agora isto vezes 3. Ok, por acaso aqui deu 1. Temos isto, ia ser 0.3333 até ao infinito. E dá 0, não. Portanto, depende depois das informações que estão por baixo. Portanto, linguagem para linguagem pode dar um valor diferente, estas coisas. Portanto, neste caso, se eu quisesse verificar que isto era igual a 1, podia fazer isto é igual a 1, está verdadeiro ou falso, mas em vez de fazer isto, o que se faz é isto menos 1, tem que ser menor, por exemplo, que 0.001. Estou aqui a admitir um erro. Portanto, isso dá true. Portanto, a comparação, em vez de fazer isto, geralmente faz-se isto. Quando a gente pega no valor, subtrai ao valor esperado, depois verifica se a diferença é menor que um erro. Além disso, valores verdadeiros e falsos é igual ao Java, aqui não tem grande dificuldade. Os caracteres, todos os caracteres funcionam em Unicode, daí utilizar-se 2 bytes para cada caractere. Mas isto depois por outro lado permite ter os caracteres do mundo inteiro. Bem, as strings são mais ou menos iguais, temos o operador mais para juntar strings. Além disso, sim, depois mais à frente, parte das strings, depois como é que coisas mais à frente. Variáveis e identificadores, portanto, isto é o normal, que vocês aprenderam em Java, que é as variáveis devem ter um nome legível, podem ter logo ou não a variável ser iniciada, quando é criada ou declarada. Portanto, os identificadores têm que começar por letras, underscore, e aqui também podem começar por dígitos. É assim, geralmente, por exemplo, geralmente uma parte da linguagem não permite que um identificador comece por números. A parte da linguagem não permite isto. Vamos aqui ver em Java int a igual a 5. Aqui tudo bem, o a é 5. Int 0b igual a 10. A linguagem Java não permite que o nome das variáveis, o nome dos métodos, o nome das classes comecem por um dígito. Ok? Portanto, é assim. O que acontece? De uma forma geral, estas pequenas nuances entre as linguagens faz com que depois seja difícil a pessoa trocar de uma linguagem para a outra. Portanto, o melhor é a gente ignora logo que as variáveis podem começar com dígitos. Portanto, aplicar a regra geral, uma parte da linguagem, para o que é que permite começar por letra ou underscore. Depois, esses casos que diferem de linguagem para linguagem, portanto, de uma forma geral, a gente pode ignorar isto. Pode ignorar isto, portanto, se a pessoa nunca criar variáveis a começar com números, tem a vantagem de que está a programar para muitas linguagens diferentes. Portanto, os identificadores não podem ser palavras-chave, portanto, isso é uma coisa que é em Java, portanto, eu não posso ter uma variável chamada for, nem while, nem do, portanto, as palavras-chave, isto não podem ser utilizadas. Apesar que existem algumas palavras que dependem do contexto que podem ser utilizadas ou não. Por exemplo, em C# a palavra value há zonas onde podem ser utilizadas e outras que não. Porquê? Porque a palavra value
quando a pessoa define uma propriedade, tem um significado especial. Fora disso, pode ser utilizado. Ok, vimos exemplos. Portanto, a pessoa pode criar variáveis. Pode criar variáveis a mídias diferentes. Portanto, não precisa ser em inglês. Portanto, isto que estamos aqui a utilizar é Unicode. Ora bem, aqui temos que as variáveis não podem começar com o número 2. Não podem começar com o número 2, isto está mal. Não, é assim, isto está bem, só que é assim, as variáveis podem ter letras, dígitos e underscore, só que não podem começar por dígito, atenção. Portanto, mesmo essa chave não pode começar por dígito. Portanto, isto pode começar com uma letra com underscore, não pode ser uma palavra-chave e não pode começar por dígito. Ok. Então, assim, mas a linguagem as coisas são permitidas. Portanto, é bom a pessoa fugir a estas coisas mais estranhas. Ora bem, vimos a parte dos literais, falámos aqui e vimos aqui que quando a pessoa coloca um número inteiro muito grande, do número longo tem que colocar o L, sabe, a pessoa esquece, mas pelo erro a pessoa rapidamente habitua-se, quando vê aquele erro já sabe que o problema é que a pessoa está a utilizar um número inteiro e a colocar um número inteiro que não cabe dentro de um inteiro. Portanto, a gente está a escrever um número, aquele é um número inteiro, mas não cabe dentro de um inteiro. Deve ser um longo e tem que colocar o L para indicar que é longo. Portanto, a letra L minúscula geralmente é muito parecida com o 1, daí utilizar sempre o L maiúsculo. Então, mas eu utilizo sempre letras maiúsculas e não costumo utilizar letras minúsculas. Portanto, é indiferente. Mas por regra eu prefiro usar sempre letras maiúsculas. Portanto, atenção que a letra E também é válida nos números. É menos 5. Ok? Portanto, a letra E também é válida nos números. Portanto, isto quer dizer que é 1 levantado a 5, aqui por exemplo, ou aqui menos 5. Assim, isto é diferente de uma constante que é uma f.e. Portanto, coisas muito diferentes. É uma f.pi. Sim, isto sim. Sim, mas isto não, aqui é 1 levantado a tal coisa. Há linguagem onde isto escreve-se 1 chapeuzinho 5. Há linguagem onde se escreve isto. 1 chapeuzinho 5. Já isto é o que é? Não, é assim, se isto fosse no Excel era o elevado. Depois aqui isto é 4. 2 chapéu 5. 7. Quanto é que dá 5 chapéu 5? A 0. Eu não escolho o que é que mais escolher. Ok, isto acho que é operações bit a bit, acho que é para enxor bit a bit, não sei o que é de género. Portanto, é por isso que depois isto vai dar as suas estranhas. Portanto, isto só para mostrar que as pessoas nunca sabem a linguagem toda, não é? Não há. Quando a pessoa precisa de algo, vai à procura, é por isso que existem as documentações todas. E hoje em dia um livro de programação são 1000 páginas, muito pequenininho. Porque temos essas possibilidades todas. Portanto, aqui, como em Java, podemos utilizar a barra para os caracteres especiais. Vimos isto, barra política para uma política, barra alta, barra N, barra T para barra total, por aí em diante. Temos a arroba, que é para ignorar as barras dentro de uma string. Vimos exemplos disso. Quando a gente quer um caminho, então coloca a arroba e as barras é mesmo para ficar lá uma barra. Operadores. Então temos dois tipos de operadores: matemáticos, lógicos, binários, bit a bit, comparação, atribuição, juntar strings, verificação de tipos de dados, indexação, operador ternário, por aí em diante.
Portanto, isto, mais uma vez, portanto, neste caso, a tabela são 3 slides, a tabela. Se isto fosse C++, em vez de 3, seriam para aí uns 10 ou 20 slides só esta tabela. Portanto, há linguagens onde isto é complicado. Onde tem muitos operadores diferentes e onde isto é muito complicado. Portanto, a precedência às vezes entre operadores não é muito simples, a precedência entre operadores não é muito simples, portanto a gente coloca parênteses sempre que houver dúvidas. Portanto, e se repararem, está aqui o chapéuzinho. Portanto, o chapéuzinho está aqui, portanto, é um operador binário, bit a bit. Ok? Portanto, quando eu fiz 5, chapéu 5, estava aqui a utilizar um operador binário. A gente também podia ser um lógico, também podia estar aqui na parte lógica, mas ali estava na parte binária. Ora bem, operadores, toda a pessoa pode aqui, portanto, há que ter atenção que o mais do lado direito e o mais do lado esquerdo são coisas diferentes. Portanto, o mais do lado direito primeiro faz a atribuição e depois é que incrementa, ao contrário, primeiro incrementa e depois é que faz a atribuição. Portanto, esses são pequenos pormenores que às vezes podem aparecer em bibliografia e entrar a ter atenção nisso. Ora, em operadores lógicos, portanto, isto são as tabelas de verdade, isto mais ou menos vocês devem saber, isto aparece muitas vezes, o i, o ou, aqui o shore, portanto, isto, vamos avançar. Operadores de bit a bit, portanto, operadores de bit a bit está aqui assim, portanto, se tivermos 2 zeros, resultado a 0. Se tivermos 2 uns, resultado a 0. É por isso que fazer 5 e 5 chapéu 5, o resultado deu 0. Portanto, se os bits forem iguais, se os números forem iguais, o resultado é 0. Se não for, se tiver um 0 um 1 ou um 1 e um 0, o resultado é 1. Vamos lá um exemplo. Portanto, aqui, eu vou limpar isto. E vou escolher o número. Portanto, já vimos que 5, por exemplo, 255. Chapéu 255, o resultado é 0. Ok. E agora se eu fizer 255 e 0. Quanto é que isto dá? 255. E se for 0, chapéu 255, resultado dá 255. Ok? Isto é operações bit a bit, é fazer este cálculo que está aqui. Portanto, se eu tiver, tenho aqui um parâmetro e outro parâmetro, aqui o resultado. Se eu tiver um 0 e um 0, resultado a 0. Se eu tiver um e 1, que aqui já não se vê, 1 e 1, resultado a 0. Se tiver um 0 e 1, ou 1 e 0, resultado a 1. Enquanto tu aqui o ovo já são coisas diferentes, ou 1 e 1 são coisas diferentes. Operadores de comparação, portanto, operadores de comparação que são operadores que devolvem verdadeiro ou falso. Operadores de atribuição, portanto, atribuir valores. Portanto, de uma forma geral, a atribuição é o sinal igual, mas antes do sinal igual pode ter outro operador. Então isso é uma coisa que fazer. Se eu quiser fazer x é igual a x mais 5, isso é x mais igual a 5. Portanto, como eu sempre faço mais igual, tenho menos igual, ou barra igual, muitos outros. Ora bem, outros operadores, portanto, o mais junta strings, operadores de indexação, isto pode ser para arrays ou pode ser para outros objetos que implementem este operador, os parênteses, certo? Ou para chamar funções ou para alterar a ordem de precedência, temos os cast, conversão de tipos, operador ternário, portanto, isto também já é antiguinho, Java também tem. Portanto, isto é uma coisa com if, se isto for verdade o resultado é este, caso contrário o resultado é este. Operador new para criar objetos. Type of para verificar se
um objeto é de um certo tipo. É assim, isto é um operador que geralmente nós não recomendamos utilizar, porque isto depois quebra algumas coisas que a pessoa quer fazer, então este operador chama geralmente, a gente evita utilizar isso. O operador is é para verificar se um objeto é de um certo tipo, que é para a gente poder fazer a conversão, ou então utiliza o was, vai logo a conversão. Além disso, vimos que a conversão entre tipos pode ser implícita ou pode ser explícita. Portanto, quando é implícita, é feita de forma automática. Implícita é de forma automática. Forma automática é quando estamos com um tipo de dados menor, colocar num tipo de dados maiores. Ok? Será que eu posso fazer uma coisa deste género? Vou continuar aqui em Java, porque vocês sabem mais Java do que C#. Será que posso fazer isto? Int x toma o valor de letra A. Será que posso fazer isto em Java? Coloco num inteiro a letra A. Pode dar. Aqui falta só poder ir lá. Sim. Funciona. Porquê é que funciona? Funciona porque a letra A é um caractere. Um caractere ocupa um byte. Um inteiro ocupa 4 bytes. Eu estou a colocar um tipo menor num tipo maior. Estão a ver? E isso ele faz automaticamente. Se ele vê que os tipos de dados um é menor que o outro, ele faz. Se houver ali uma possível conversão, ele faz isso de forma automática. Então o que é que ele faz? Ele coloca no X o número da tabela ASCII onde aparece os caracteres. É por isso que aparece 65. Quer dizer que se eu fizer entre parênteses char 65, está a letra A. Ok, mas aqui estou a fazer uma conversão explícita. Porquê que tenho que fazer uma conversão explícita? Porque isto é um número inteiro são 4 bytes e estou a colocar isto num único byte. Estão a ver? É que depois isto é tricky. É que depois isto... assim, isto aqui nas linguagens nós podemos ter uma coisa que é chamada sobrecarga do método. O que é sobrecarga do método? Que também tem outros nomes, chamado polimorfismo. Polimorfismo é um termo mais genérico para isto. Então, a sobrecarga do método é, eu posso ter um método redefinido muitas vezes, desde que os tipos de dados sejam diferentes. Ok, mas eu rapidamente mostro aqui um exemplo que se calhar vocês não sabem resolver. Então vamos pensar no seguinte. Eu vou aqui criar uma nova classe. Eu vou tentar fazer em C# que é a mesma coisa. Teste. Vamos aqui, antes de ir fazermos um intervalo, que é um exemplo muito simples. Já tenho uma função, eu vou chamar a isto máximo, por exemplo, o máximo, x, int, y, e aqui faço o return, se o x é maior que y, então retorno x, caso contrário retorno y. Ok, tenho esta função e agora aqui, vou colocar aqui char, aqui também coloco aqui char, copy paste, continuo. Aqui podia colocar double. Aqui coloco double, aqui coloco double. Ok. E agora eu vou copiar isto mesmo ali para o editor da C# para poder complicar isto mais um pouquinho. Vamos agora aqui complicar mais um pouquinho. Eu vou escrever isto aqui assim, isto fecha ok, isto fecha ali o main. Ok. Então vou aqui escrever as funções. Já deve estar fora. Isto é x, caso contrário y, mas ok, está. Agora vou dizer que esta classe tem um tipo paramétrico t, u.
tipos paramétricos, podia colocar aqui restrições aos tipos paramétricos, para agora aqui assim continuar a definir isto. E agora isto vai receber uma coisa do tipo T, uma coisa do tipo T e devolve um objeto do tipo T. E continuo por aqui abaixo. Agora tenho que colocar aqui uma restrição. Eu posso colocar lá em cima a restrição também. Ok, mas pronto, isto agora rapidamente que eu complico isto aqui quando for necessário. Mas isso só para mostrar o que é. E agora cá em cima, na função main, eu vou chamar a função máximo. Faço int máximo, eu quero o máximo entre 1 e letra A. Int x toma o valor disto. x1 toma o valor de máximo. Eu vou só retirar esta porque isto está ali paramétrico T e para já vamos aqui ignorar o T para não complicar isto. Eu chamo isto, mas isto precisa aqui de um objeto disto. Portanto, isto faz new. Eu não coloquei ali o abstract. Eu não coloquei o static. Se não coloquei static, precisa de um objeto. Ok. Eu tenho esta expressão. E agora a minha questão é: qual é a função máximo que vai ser executada? Portanto, eu estou a enviar um inteiro e estou a enviar um char. Estou a enviar um inteiro e estou a enviar um char. Então, vamos aqui escrever na consola. WriteLine x1 é igual a x1. Deu 65. Porquê? Porque e agora, além disso, qual é a função que está a ser executada? Então vamos aqui à função máximo. Eu tenho esta função, tenho esta e tenho esta. Podia ter muitos mais. Podia ter muitos mais ali com os tipos paramétricos. Ora bem, o que acontece é que esta função não é chamada por quê? Não é chamada porque no primeiro parámetro eu envio um inteiro. E ele não faz a conversão de inteiro para char. Porque isso era perder informação. Isso não faz. Esta função já funciona. Porquê? Ele pega num inteiro, é um inteiro. Ele pega num char, converte para inteiro, então pode chamar esta. Se esta não existir, eu agora vou apagar esta. Será que isto ainda continua a funcionar? Continua. Porquê? Ele pega num inteiro, converte para double. Pequeno para grande. Pega num char, converte para double. Do número pequeno para grande. Isso é tudo feito de forma automática. Pequeno para grande é sempre feito de forma automática. Então, neste caso, eu ia chamar esta. Percebido? Está percebido? Portanto, a conversão implícita é feita de forma automática, que é sempre de um tipo de dado pequeno para um tipo de dado grande. Ao contrário, é necessário ser o programador a fazer. Cannot convert implicit de double to int. Sim, porque agora que o resultado era um double. Agora aqui o resultado era um double. Portanto, ele converte isto de forma automática, só que ao chamar a função double, depois devolve um double e estava a colocar isto aqui. Não haverá o tipo inteiro. Ok, o resultado dá o mesmo por isso. Ok, penso que na última aula vai ficar por aqui, não foi? Na última aula. Sim, fiz aqui um quadrado. Bem, estou aqui na 52, vou ver então o quadrado. Há de aparecer aqui à frente, está aqui. Ok. Está um bocadinho mais à frente. Então, rapidamente passar isto e depois faz um intervalo depois que vamos então começar com a matéria nova. Continuar. Expressões. Portanto, as expressões que há que ter atenção às regras de prioridade, se for necessário colocar parênteses, sempre que for necessário alterar a prioridade normal dos operadores.
Utilização da consola. Portanto, a pessoa pode criar projetos do tipo console application para fazer coisas simples. Para você quer fazer menos de coisas simples, utiliza uma consola, faz ali umas classes, faz o teste e assim. Portanto, é o tipo de projeto mais simples que se pode fazer. Se calhar não é o ideal, hoje em dia cada vez se utiliza menos a consola, mas serve para fazer coisas simples. A pessoa não quer parte gráfica, pode fazer coisas simples e se não está a fazer testes unitários. Portanto, isso é uma coisa que depois também quero aqui apresentar, testes unitários, portanto, que isso é fundamental. É fundamental a pessoa faz uma solução e quer ver se aquilo dá os resultados certos ou não. Para isso a solução são testes unitários. Portanto, isso é importante, ou aqui ou em PDN, eu hei de falar de testes unitários. Ora bem, associada a esta classe console, portanto, quando se cria um projeto tipo console, há uma classe mesmo chamada console, que tem métodos para ler dados do teclado e para escrever depois na janela da consola. Portanto, vimos que ao escrever alguma coisa, a pessoa pode colocar entre chaveta os parâmetros que vêm a seguir. Portanto, na verdade aqui assim é a mesma coisa que estar aqui a fazer console.write, há parente, string.format, a gente dá o formato e depois vem os parâmetros todos. Portanto, isto é uma simplificação. É uma simplificação que temos aqui na linguagem. A pessoa escreve uma string e depois entre chavetas diz qual é o parâmetro que quer que fique naquele lugar. Portanto, o write line muda de linha, o write continua na mesma linha. Mas isso não é preciso fazer sempre, não? Eu posso chegar ali e ter Onde aqui assim, em relação aqui, não, essa pessoa aqui é que neste exemplo, o que é que acontece? E são variáveis, isto são variáveis, eu não quero aqui escrever o valor porque essas variáveis depois mudam com o tempo. Essas variáveis esses valores podem ter vindo de uma base de dados, por exemplo. Sim, mas não pode fazer como PHP. Não pode aqui a colocar, sem o PHP, a pessoa pode colocar aqui as variáveis aqui dentro. Sim, mas não é só ter o nome. O que estava a dizer não é ter o nome ali, é fazer com concatenário. Sim, então também é possível isso, sim, portanto, vamos lá pegar nesta linha. Sim, assim, isso pode fazer. Eu queria saber se há vantagem entre fazer uma ou outra. Assim é mais fácil do que Eu tenho isto e tenho antes aqui duas variáveis. Ora, então o que acontece? Eu vou, por exemplo, pegar e colocar isto no dentro de uma string. String resta um valor disto. Ponto e vírgula. Isto acho que tem que ter aqui parênteses. Isto faz string.format disto. Fecha, é assim funciona. Então o que é que acontece? Em todas as linguagens de programação, geralmente a pessoa quer escrever no ecrã um texto formatado. Certo? A pessoa quer escrever no ecrã um texto formatado. Sim, assim nós podíamos ir por uma coisa muito simples, que era, em vez de escrever isto, escrevia. E isto é igual, olha, o parênteses 0 é o name. Então eu vinha aqui buscar name, mais, aspas, agora vou apanhar aqui o que interessa. Isto não interessa, já está, o espaço fica ali, aspas, mais, agora vou dar aqui a porcentagem 1 e colocar o year, mais, aspas, ponto e vírgula. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, isto que está aqui é a mesma coisa que isto. Só que agora eu quero uma coisa diferente, que é, eu quero que este ano, imagina que isto não era o ano, portanto isto era o ano, mas isto não estávamos algures a metade do ano, então isto ia dar 1987.520 e qualquer coisa assim. Portanto isto estava aqui um double,
Porque isto era portanto, um valor que corresponde ali a um certo dia do ano. Ok, e agora eu quero pegar nisto e escrever aqui o ano com 2 casas decimais. Como é que isso faz? Portanto, eu quero ignorar esta parte aqui e quero só escrever esta parte aqui, até ao 53. Ok, portanto, solução, vamos à classe Math, procurar funções para arredondar números por em diante. Resolve-se isso assim. Portanto, chegava aqui, em vez do ir, fazia math.round ano, vírgula, acho que são 2 casas decimais, continuava. Ok? Ou então, eu chego aqui assim e digo, eu quero o parâmetro 1 e isto vai ter, agora não sei se a sintaxe é isto, vai estar alinhado à esquerda 9 e vai ter 2 casas decimais. Sim. Portanto, vai ocupar 9 dígitos, e tem 2 casas decimais. Isto que se faz aqui é o que se fazia, por exemplo, na linguagem C ou C++, que se eu fizesse fprintf, há parênteses, aspas. Por exemplo, eu quero escrever isto, então, se eu quero escrever esta informação, eu ia fazer, isto é uma string, colocava porcentagem S, este, agora o outro ia ser um dígito, eu ia colocar porcentagem menos 9, 2D. Acho que esta é a sintaxe. E agora aqui colocava name, vírgula, year. Continuei lá. Ok? Portanto, de uma forma geral, todas as linguagens de programação têm alguma forma de a pessoa criar uma string à custa de variáveis. Sim, eu posso fazer isto de forma totalmente diferente. Quer dizer, se eu não quiser só o sprintf, então teria que fazer. Ora bem, isto, char, em C ou C++, char, asterisco, buffer, toma o valor de char, um número qualquer antes. Aqui tenho que colocar um new sharp e isto. Agora fazia um strcut. Isto em C, se quiser escrever isto em C, strcut copiar para este buffer. E o que é este buffer? Somente um name. Aqui posso fazer logo copy, strcopy. strcut para o buffer. E agora disto. Agora estou a programar em C, que é uma linguagem de mais baixo nível. Então obriga aqui a ter mais instruções. Por aí em diante. Isso tinha que continuar. Portanto, fazer isto em linguagem C ia ser aqui um montão de instruções. Ia ser uma coisa complicada aqui em C. Fazer em C++, se calhar eu fazia com um fprintf ou sprintf. Melhor até. Isso já também é uma coisa que pode. Não, isto. Sim. Em PHP há coisas parecidas. Portanto, assim, de uma forma geral, a pessoa muitas vezes quer criar uma string à custa de diversas variáveis. Portanto, para isso há estas funções. Aqui temos a função format, existe a função sprintf, fprintf, muitas funções aqui à volta desta. Por aí em diante, ou então podemos utilizar outras linguagens. Assim, isto de uma forma geral há sempre muitas formas de fazer a mesma coisa. Portanto, não há só uma solução. Ora bem, vamos continuar para depois fazer um intervalo.
Ok, então temos aqui vários exemplos, vamos colocar aqui assim, valores aqui no meio, portanto isto depois é para ser substituído pelos parâmetros paramétricos. Ora bem, leitura, entrada de dados, caracteres, números ou strings, confusão read e read line. Portanto, aqui geralmente o melhor é ler sempre strings e depois faz a conversão para números, e com o MacParse associado ao tipo de dados. Portanto, pode ser tanto na classe int, ou classe long, ou double, depende que a pessoa quer ler. E chegamos então ao quadrado vermelho da última aula.